Ela foi musa nos anos 70 e uma das atrizes mais lindas do Brasil, mas devido a uma grave doença, abandonou tudo e todos, passando seus últimos dias de vida reclusa, sem voz, com muitas dores, insuficiência respiratória e febre. Hoje você verá toda a verdade por trás da contaminação da AIDS dessa sex symbol dos anos 70, sua carta reveladora deixada após a morte e o mistério do seu único filho e herdeiro que misteriosamente desapareceu e foi dado como morto, além do seu triste diagnóstico de 6 meses de vida que a fez sofrer antes de morrer. Nascida em 11 de maio de 1952, no Rio de Janeiro, Sandra Brea Brito se tornaria uma das atrizes mais queridas do Brasil, acabando conhecida pelo nome artístico Sandra Brea. Desde cedo, seu brilho natural e seu enorme carisma sinalizavam que ela estava destinada a uma carreira de sucesso. No entanto, a trajetória de Sandra começou longe das câmeras de TV. Seu primeiro contato com os holofotes foi como modelo. Sua beleza clássica, com um toque de sofisticação, chamou atenção muito cedo. Assim, com 14 anos, ela já fez sua estreia no Teatro de Revista, onde estrelou a peça Poeira de Ipanema. Dessa forma, após alguns trabalhos com moda e no teatro, a transição para a televisão aconteceu de forma natural. O início de sua carreira foi promissor, visto que estreou na TV logo pela Globo, que já era a maior emissora do Brasil. Além das novelas, ela foi escalada para programas como Faça Humor, Não Faça Guerra, com Luiz Carlos Miele, que se tornaria um parceiro em outros projetos. Doutor Nicolino, meu marido não ganha dinheiro pra isso. Então, ou a senhora troca de dieta ou troca de marido? Ah, mas isso nunca. Imagina, eu quero engordar, mas eu quero engordar com meu marido. Mas que bobagem. Tem muita mulher aí que engorda com o marido da outra. Ah, é? Tudo bem. Se é assim, então eu vou continuar bem magrinha, comendo minha carne sem sal, meu peixinho, minha saladinha e muito obrigada. Com licença. Mas foi em 1972 que veio o convite para aquele que seria seu primeiro grande papel: viver a jovem rebelde Thelma, na novela O Bem Amado, do dramaturgo Dias Gomes. Sem essa, Neco, não lhe devo explicações sobre minhas transas com o Dr. Juarez, nem a ninguém. Eu sou dona da minha vida, vê se enfia isso na cuca, tá? Vai levar o pobre homem ao curdo e depois se mandar. Aliás, antes de mim, eu acho que você já fez isso com um batalhão. A personagem foi um sucesso e alavancou a carreira de Sandra Brea. Logo, o sucesso na trama a ajudou a consolidar sua carreira de atriz global. Depois, ela foi escalada para diversas outras novelas, como Elas por Elas, Os Ossos do Barão, Tititi. Tá vendo, André, no que dá você ser tirano? Eu tirando? É você sim, tirano! Se você não tivesse proibido o namoro dos dois, eles não teriam chegado a extremos como esse. E Bambolê. Vamos, Glória, vamos, chá de cachimbo. Os homens estão esperando para lhe aplaudir. Ai, que maravilha! Ai, Tio, o esplendor branco, tá tudo certo? Paralelamente, a aparência estonteante de Sandra fez com que ela se tornasse um dos maiores símbolos de beleza dos anos 70. Se o senhor tem um baby doll assim, bem bonito, bem bonita, se o senhor tem um baby doll assim, Baby doll? bem transparente, bem Baby sexy, doll, assim, bem baby doll, sexy, eu acho que tem? baby doll. Baby doll bem Baby doll sexy. deve ter um baby doll bem não sei o sexy. quê, bem Aqui sexy, um bem baby, sexy. um baby doll. Ela posou sem roupa para diferentes revistas, o que não era tão comum na época, algo que lhe rendeu convites para estrelar filmes adultos e até pornochanchadas. Ué, vou levar a compra pra casa, ué. E essa compra aí tava na lista? Tava na lista não, meu bem. Essa foi uma compra de impulso. Mas não precisa se preocupar. Ela é uma mulher objeto. Ao longo dos anos 70 e 80, Sandra Brea se tornou uma figura bem presente na mídia, pois tinha prestígio entre os diretores de novela, era admirada pelo público e desejada por muitos homens. Um minuto. Eu preciso dar um telefonema. Pra quem? Para o meu analista. Vou dizer que não preciso mais dele. Mas um polêmico episódio no fim dos anos 80 foi um marco no início de um período sombrio e cheio de dramas na vida da atriz.
Em julho de 1987, Sandra foi acusada de disparar 4 tiros contra um motorista. Apesar da repercussão negativa e cobertura da mídia, o caso foi divulgado como apenas um mal-entendido. No entanto, logo após o episódio, a mãe de Sandra Brea tirou a própria vida. Já nos anos 90, Sandra descobriu que era parte de uma triste estatística. Desde a década anterior, o vírus HIV se espalhava entre pessoas do mundo todo, levando muitas a perderem a vida em consequência das sequelas da AIDS. Em agosto de 1993, a atriz sofreu um acidente de carro e precisou de uma transfusão de sangue. Na época, o controle nos hemocentros ainda não era alto e, por causa disso, Sandra contraiu o HIV. Ela, inclusive, foi a primeira atriz brasileira a assumir publicamente a condição de soropositiva, um enorme ato de coragem, porque o estigma contra a doença era muito grande. Eu tenho AIDS. E agora? Vambora partir pra luta? Muito bem. Muitos não gostaram. Sinto muito. E durante todo o período em que foi soropositiva, Sandra falou abertamente sobre o tema, ajudando na conscientização sobre a doença. Do momento que descobriu que era soropositivo, que tipo de preconceito você começou a encontrar em relação às pessoas, Sandrinha? Todos, no caso, não haviam. Muitos amigos não. Me recusaram uma estadia no hotel. Eu já fui retirada de restaurantes. Eu não posso fazer minhas unhas, mesmo com o meu próprio material. Nesse ponto, eu assumi meu HIV e na hora que eu abri para defender a mulher brasileira e a criança. Ela até costumava dizer que não morreria por causa do vírus, mas sim de outra condição, como qualquer outra pessoa. Apesar de ter assumido a nova condição na mídia, após a contaminação, a atriz se afastou das novelas e passou a viver reclusa em sua casa. Eu tenho 11 anos e 2 meses de AIDS. Sabe o que rola? Muita coisa. Rola muita coragem, rola muita fé. Sandra também se afastou da maior parte das pessoas com quem convivia. Em 1996, ela foi internada para uma cirurgia, onde retirou suas trompas, útero e ovário, mas se recuperou bem das intervenções. Sua última participação em novelas da Globo aconteceu em 1998 e foi uma aparição especial no último capítulo da novela Zazá, como ela mesma. A trama abordava a questão do HIV com a personagem Jaqueline, que também havia contraído o vírus mediante uma transfusão de sangue, assim como Sandra Brea. O mais importante é que depois da AIDS eu aprendi que meu nome Sandra não era só Sandra, era Sandra Amor. E meu amor para meu país é a minha briga. E eu convoco a todos a essa briga. A briga contra o preconceito. Mas em dezembro de 1999, Sandra precisou lidar com outro diagnóstico negativo em sua vida. Seus médicos descobriram um tumor maligno no pulmão em estágio avançado. Segundo a avaliação médica, Sandra teria no máximo 6 meses de vida restantes. Assim, os médicos internaram a atriz, realizaram uma biópsia que confirmou a gravidade do câncer e propuseram que ela iniciasse um tratamento de radioterapia e quimioterapia. No entanto, Sandra recusou a proposta. Devido à sua condição de soropositiva, ela resignou-se e decidiu que deixaria as coisas acontecerem naturalmente. No fim de abril de 2000, já bastante debilitada, com dores intensas, insuficiência respiratória constante, quadro febril e quase sem voz, Sandra Brea finalmente aceitou receber o atendimento de um oncologista. Assim, no início de maio, ela foi levada a um hospital na Barra da Tijuca para realizar alguns exames. Infelizmente, a bela atriz não sobreviveu para descobrir o diagnóstico. Sandra Brea se despediu do mundo em 4 de maio de 2000, com 47 anos, ainda em sua casa, no bairro de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Morreu essa manhã no Rio de Janeiro a atriz Sandra Brea. Ela tinha 47 anos e lutava muito, publicamente, contra o vírus HIV. Mais tarde, foi sepultada no cemitério São João Batista, em Botafogo. Em vida, ela teve 3 casamentos.
foi casada nos anos 70 com Eduardo Spínola Neto e depois teve outros 2 casamentos nos anos 80, com o fotógrafo Antônio Guerreiro e com o empresário Arthur Guarici. Sandra deixou um filho adotivo, Alexandre Brea Brito, a quem encontrou ainda pequeno numa lixeira. E, infelizmente, os 2 supostamente estavam brigados, sem se falar quando a atriz faleceu. Mas após o falecimento, o nome dessa querida e carismática artista continuou envolvido em dramas e polêmicas. A primeira delas foi a declaração de seu ex-marido, Antônio Guerreiro, que alegou que a versão que ela dava publicamente da sua contaminação de HIV era falsa. Ele contou em entrevista à revista Trip que Sandra contraiu o vírus após um breve relacionamento com um fotógrafo, já falecido, que estava contaminado. De toda forma, como já sabia que seu fim estava próximo, Sandra Brea deixou uma carta para seu filho, Alexandre, pedindo para que ele transformasse sua casa em Jacarepaguá em uma fundação com seu acervo. Mas o filho acabou dando um destino diferente à residência. Alexandre permutou a casa por outro imóvel no mesmo bairro. A diferença de cerca de R$20 mil paga pelo novo proprietário foi investida até então em um carro, pois não é de conhecimento público outros bens comprados com o montante. Alexandre tinha dependência química e envolvimento com o comércio de entorpecentes. Segundo especulações, essas seriam as razões do afastamento de mãe e filho, dados muitos desentendimentos. 1 ano após a morte de Sandra, instaurou-se um mistério que segue sem solução até os dias de hoje. Seu filho Alexandre desapareceu e nunca mais foi visto. A última pessoa conhecida a vê-lo foi sua ex-esposa Joseane, mãe de 2 de seus filhos. Ela conta que Alexandre foi em sua casa visitar as crianças, o que era um evento raro. Após a visita, Alexandre encontrou o ex-cunhado dela, que estava desempregado, e lhe ofereceu um emprego de motorista particular, já que não sabia dirigir. Joseane diz que não sabia com o que Alexandre trabalhava na época. Também contou que Alexandre e esse homem saíram de sua casa naquele dia, mas, desde então, não foram mais vistos. Meu cunhado saiu de casa no dia marcado com ele para ir ao banco e depois não foi mais visto, os 2 juntos. Em entrevista ao Jornal Extra, Joseane ainda deu outros detalhes íntimos da vida de Alexandre e de sua mãe, Sandra. Segundo ela, quem criou verdadeiramente Alexandre foi uma camareira de Sandra, já que essa alegava que não poderia deixar a carreira de lado ou perder oportunidades e viagens devido à criança. A impressão de Joseane era de que Sandra não havia sido uma mãe muito presente e que, ao contrário de suposições, era ela quem evitava o filho no fim de sua vida. Assim que eu conheci, ele me falou sobre a Sandra, mas não me falou de convivência, ele me falou de contato, né? Ele sempre falou, assim, bem dela, mas assim, a Sandra parecia que ela não tinha um bom relacionamento com a Alexandre. Após 18 anos de seu falecimento, Alexandre foi declarado morto pela justiça em um processo judicial sobre a herança de Sandra. O desaparecimento de Alexandre, que era o único herdeiro, fez com que o inventário se arrastasse por anos, sem qualquer avanço ou resolução. Ele chegou a falar para mim que ele recebeu, sim, um seguro de vida por volta de 120 mil, só que ele não chegou ali a ajudar as crianças nenhum valor. Em 2017, a neta mais velha de Sandra Brea, Rayana, junto do irmão, solicitaram à justiça que se tornassem inventariantes no processo, já que o pai estava desaparecido há mais de uma década. Eles têm outra irmã, Ana, filha de outro relacionamento de Alexandre, mas os 2 irmãos não têm relação com Ana. Em 2021, um novo desdobramento surgiu no processo. Um rapaz de 20 anos se apresentou como herdeiro, usando o sobrenome de Sandra nos documentos. No entanto, a justiça impugnou esse pedido, alegando que ele não tinha direito a nada.
O processo de inventário de Sandra Brea agora acumula mais de 1000 páginas e detalha toda a vida financeira da atriz, que faleceu em condições modestas, considerando sua grandiosa carreira na televisão, cinema e shows em geral. O que restou do seu patrimônio foram alguns valores em contas de banco no total de R$90 mil, o FGTS do tempo em que trabalhou na TV Globo, uma casa em Jacarepaguá e um carro Gol 1998. Outros bens preciosos de Sandra, como o seu acervo pessoal e diário, desapareceram sem deixar vestígios. Segundo a neta Rayana, após o falecimento da atriz, parte do acervo teria ficado com um amigo da avó. Aqui está, né, a coroa, cetro dela. Ela tinha amor àquilo que ela recebia, não é? Ela amava esse vestido. E esse vestido foi o vestido que ela ganhou o troféu imprensa. No entanto, quando este amigo faleceu, ninguém soube dizer onde as coisas foram parar. Outro acontecimento triste envolvendo o legado de Sandra Brea foi descoberto pelo youtuber Welson Rocha. Após visita ao cemitério São João Batista, ele descobriu que, em 2015, os restos mortais de Sandra foram exumados e, até aquele momento, encontravam-se no próprio cemitério, à espera de um jazigo. Isso significa que os fãs dessa grande atriz nem podem prestar suas homenagens a ela, pois não há mais um túmulo. O que vai acontecer agora com os restos mortais da Sandra Brea vai ficar preservado aqui, né, até um parente aparecer para poder dar destino, se vai para um nicho, se vai levar para a catedral, algum lugar. Mas mesmo com todo o drama pessoal, sobretudo nos seus últimos anos, o legado de Sandra Brea permanece vivo e, enquanto isso, seus netos ainda aguardam receber a herança. O que você achou da história de vida de Sandra Brea? Me conte nos comentários, se inscreva e não esqueça de deixar o seu gostei.